Vocês decidirem aí, tá certo. Maravilha, então. Deixa eu dar uma boa noite mais uma vez para todo mundo. Obrigado àqueles que estão vindo pela primeira vez. Sejam sempre bem-vindos para quando vocês quiserem participar das nossas aulas. O projeto ele é um projeto vinculado à Universidade Federal de Goiás, a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. É um projeto de extensão e a extensão é isso, né? É a comunidade participando, são pessoas que não têm vínculo obrigatoriamente com a UFG. Então eu estou gostando muito de trabalhar na extensão também por isso, né? Eu acho que é um retorno que a instituição dá para a comunidade, para aquelas pessoas que estão envolvidas. Então, se sintam à vontade para participarem quando vocês quiserem, tá? Se tiver alguém, algum colega, né, um colega da igreja, do trabalho que queira participar, também é só entrar em contato. O projeto é totalmente gratuito, acontece toda terça-feira às 18h10, tá? Eu queria começar agradecendo ao Rainer. Hoje eu deixei o Rainer de stand-by. Eu não me senti tão bem, tive uma crise muito forte de enxaqueca, dores nas articulações, tive que ir ao hospital. Mas graças a Deus estou aqui, está tudo bem, né? Então obrigado, Rainer. Rainer é um grande amigo e também um grande parceiro aqui no projeto. Bom, hoje o nosso convidado, Thiago Bilu, dispensa comentários, um excelente trompista, professor de trompa, um cara que eu sou muito fã mesmo, tem um som maravilhoso, extremamente musical. Então já, Bilu, de antemão, te agradeço por você ter disponibilizado um tempinho da sua agenda, que eu sei que é corrida para estar aqui conosco. Tenho certeza que todos vão gostar, vai ser uma noite, né, de muito aprendizado. Bilu, ele atualmente é trompista da Sinfônica Nacional do Chile, primeira trompa, né, também primeira trompa da Orquestra Sinfônica Brasileira. Enfim, na minha opinião, um dos principais trompistas brasileiros que nós temos. Eu gosto muito do jeito que o Bilu toca. Bilu, eu tomei a liberdade de compartilhar um vídeo seu lá no nosso grupo, mas eu sei que, é claro que todos já te conhecem, né? E foi aquele do Vila Lobos, você tocando a... Agora fugiu, eu esqueci o nome. Quarteto ou só. Qual? É o prelúdio? Isso, exatamente, o Prelúdio. Eu achei incrível, com violão. Mas é o do quarteto. Ah, tá. Aquele lá foi no início da pandemia. Muito bom, cara. Nossa, eu gostei Baixei demais. um, baixei um playback do YouTube e toquei junto. Eu gostei demais. Eu mandei, compartilhei lá no grupo, muito bacana. Então eu gosto muito da forma que o Bilu toca. E hoje a gente vai bater um papo, a gente vai conhecer como que o Bilu pensa a respeito da técnica do instrumento, os fundamentos que ele considera que são importantes para o trompista exercer dia após dia. Bilu, boa noite, bem-vindo, meu irmão. E queria que você desse, por favor, as suas considerações iniciais. Obrigado, Bilu. Beleza. Ó, eu que agradeço, né, de estar aqui com vocês, desse convite. E, assim, com certeza é um grande prazer poder dividir um pouquinho do que a gente vem aprendendo junto aí esse tempo. E isso, assim, que eu puder ajudar, tirar alguma dúvida, responder as perguntas, ou, sei lá, demonstrar alguma coisa, se tiver o meu alcance, sempre com muito prazer eu vou tentar ajudar. Maravilha, Bilu. Muito obrigado. Bilu, eu sempre começo com a mesma pergunta para todos os convidados, é, a respeito de como você começa o seu dia com a trompa. Quais são os aspectos que você considera que são importantes para começar o dia com a trompa? Se de repente você começa fazendo exercício de respiração. Eu sei também, aí já está mandando uma segunda pergunta em cima disso. Eu sei o quanto você é adepto dos exercícios de vibração labial, né, principalmente com o Upsound. Eu acho fantástico a forma como você trabalha, né, o sonido, né, trabalha o som, né, na vibração labial, né, e utilizando o instrumento como amplificador.
Mas a minha pergunta é mais em cima disso, de como geralmente você começa o seu dia com a trompa. Você acordou 7 horas da manhã, tomou o café, você vai estudar a trompa. Qual é o primeiro passo, por favor? Beleza. Excelente pergunta. Dois aspectos que eu acho que vale a pena comentar. Nessa nova vida nossa, né, que a gente está tendo esse tempo maior em casa, a gente tem essa possibilidade de realmente estudar direitinho. Eu sempre estou começando realmente com a vibração de lábios, né, com a Upsound e tal. Mas nem sempre foi assim, né? Eu praticamente, usando as suas palavras, virei um adepto da vibração com o Upsound, acho que de 2015, 16 para frente, que foi quando eu conheci esse dispositivo. Porque até então eu não fazia, assim, não vou mentir para vocês, eu não fazia vibração labial porque eu achava muito diferente, né? Simplesmente tocar no bocal e depois tocar no instrumento. E como eu, graças a Deus, sempre tive uma vida muito ativa, né? Assim, lá na época de São Paulo, eu tocava em duas bandas na cidade de Cubatão e tocava no Bacarelli, né? No Bacarelli eu tocava nos dois quintetos da orquestra, ou seja, no quinteto de metais, no quinteto de sopros, fazia o quarteto de trompas e era a primeira trompa da orquestra. E ainda dava aula no Bacarelli. Então, assim, você imagina a quantidade de tempo tocando. Assim, pra você ter ideia, tinha dia que a gente chegava às 7 horas da manhã para ensaiar quinteto. Então, assim, o quinteto começava às 7 horas da manhã para a gente, depois, às 9 ter ensaio da orquestra. Então, ó, como eu já chegava no ensaio da orquestra, já estava mais do que aquecido. E era praticamente assim, quase que não precisava realmente aquecer, né? A gente estava num ritmo tão frenético que, sei lá, no tempo que saía de casa, acordava assim, tá funcionando a boca? Tá, beleza, põe o bocal que sai. Assim, sabe, não tinha aquele negócio de pensar, opa, não, vou fazer bonitinho aqui, como fazer? Porque realmente até não tinha esse tempo também, né? Porque se a gente vai fazer um exercício que seja com bocal, ou com algum dispositivo, vai te vai, vai necessitar de um tempo para você fazer a coisa direito, né? Como necessita ser feito. E então assim, eu de verdade não fazia. Agora eu faço. Né? Tem dias que eu falo para você, tem dias que eu não estudo trompa, eu estudo só o upsound. Né? Entre aspas, a gente está estudando trompa também, mas eu não estou fisicamente com o instrumento. Eu estou só com o upsound e o bocal. E isso já resolve, acho que 90, sei lá, 95, 98% das coisas. Porque a hora que chega na trompa é a técnica, né? É onde você vai colocar cada nota ali, a correção que você vai fazer no dedo. Porque o resto, na verdade, já está aqui, já está feito, né? Então, assim, eu virei esse adepto de 2000, acho que foi 2016 para frente, né? De realmente, agora, realmente eu começo meus dias com Upsound, mesmo quando a gente está na orquestra aqui, eu chego, gosto sempre de chegar mais cedo, né? Não gosto de estar em cima do horário, nem para concerto, nem para, muito menos para concerto, né? Então, assim, para o ensaio também eu gosto sempre de chegar cedo, porque assim, eu gosto de fazer aquele aquecimento e já dar uma lida no repertório, né? Dar uma conferida ali antes de tocar, passar alguns solos, passar algumas coisas. Aí quando a galera do naipe vai chegando, se precisa um ajuste, poxa, vamos tocar isso aqui, vamos ver essa passagem. A gente tem esse tempo livre antes do ensaio, né? E aí no decorrer do ensaio, muitas das vezes a gente não precisa nem falar nada com o naipe, né? A gente já falou antes, já mostrou mais ou menos o caminho que quer seguir. Então meio que a galera já tá já tá nessa vibe. Então, aí, assim, por esse tempo, né, depois de realmente só tocar em uma orquestra, aí agora eu faço sempre, eu começo com a Upsound. Como eu falei, tem dias que eu não pego a trompa, tem dias que realmente eu só quero fazer a Upsound, assim. E é uma coisa legal, porque assim, eu utilizo esses afinadores que a gente tem no celular como como se fosse um piano, né? Ou como se fosse um teclado, assim, que eu monto o acorde
ponho ele para tocar e fico fazendo a vibração junto. E aí toco alguns hinos da igreja também, né? Esses dias toquei ah, o Nessun Dorma, toquei o Turandot, porque assim, esse do Turandot eu tava meio preocupado, já com coisa de cabeça, né? Que eu arranquei o dente do siso e arranquei numa semana e ia precisar fazer a gravação na outra. E aí a médica falou, não, você tem que ficar no mínimo uns 3 dias sem tocar. E eu ainda estava mais encanado porque o meu não fez ponto, não fez nada. Só arrancou, aí saiu aquele pouquinho de sangue. Ela falou: Ó, fica aí uma meia horinha com esse negócio na boca aí, aquele tipo de algodão lá, né? Aí depois tirei aquilo. Ela falou: Ó, vai cicatrizar sozinho, mas assim, uns 3 dias você não faça força, né? Não toca tal. Rapaz, aí já começa a entrar minhoca na cabeça, né? Você fala: Meu Deus do céu, como é que vai ser? 3 dias sem tocar. E a semana que vem eu tenho gravação. Como vai ser? E aí, assim, realmente eu respeitei os 3 dias, mas isso foi numa terça. Aí, quando foi na sexta, eu já peguei o upsound assim, meio devagarzinho, comecei a tocar. E aí no sábado eu gravei esse Turandot, fazendo somente no upsound. E assim, é uma coisa que assim, tem me ajudado muito. Eu tenho, assim, eu tô conseguindo resolver problemas que eu tinha que eu tenho ainda. Hoje são menos graves, né? Mas eu ainda tenho em algumas notas, porque eu pensava que era, essa nota porque é agudo, é porque é difícil, é porque é essa trompa, é porque é aquela outra trompa, é porque isso, é porque aquilo. Não, é porque a minha vibração naquela nota não é boa. E eu só pude enxergar isso com esse dispositivo, porque isso é como se você tivesse com uma lupa, cara, como se você tivesse com um microscópio enxergando a sua vibração dentro do bocal. É muito louco esse processo. Mas é possível entender isso. Claro que assim, você tem que ter paciência, pesquisar e ir fazendo as coisas, mas assim, é muito curioso isso. E eu tenho tirado bastante proveito estudando vocal. E aí depois a trompa realmente é só assim, resultado final. Todo o trabalho já foi feito antes. Entendi, muito bacana, Bilu. Eu gosto muito dessa concepção, né, de tocar cantando, né, utilizar o instrumento como um amplificador. Acredito muito que você, dessa maneira, consegue resolver grande parte, né, dos possíveis problemas que poderão aparecer. Bilu, tem uma pergunta aqui do Ageu. Ele pergunta quantas horas você estuda com o Upsound por dia. E em cima dessa pergunta ainda sobre o Upsound, Bilu, o que você costuma estudar com o Upsound? Se geralmente você costuma tocar melodias, como você falou, hinos da igreja, de repente trechos orquestrais, você estuda tudo no Upsound, como se realmente o Upsound Não, fica em fosse para pé, você um fica em instrumento. pé. Um abraço, Muito boa pergunta. um abraço. Primeiro, a quantidade de tempo, né? Perguntou Sim. quantas horas eu estudo com Upsound. Na verdade, eu nunca cheguei a prestar atenção. Mas, assim, um dia que eu falar para você que eu não peguei a trompa, eu acho que eu fico com Upsound 1 hora, 1 hora e meia. Na verdade, assim, não seria o recomendado, né? O Upsound é só para você começar o dia, né, com os exercícios e depois já ir para o instrumento. Mas, como eu disse, como tem dias que eu acabo não pegando o instrumento, aí eu faço sim os estudos no Upsound. E aí é uma outra coisa legal. Eu estudo somente glissandos no Upsound, né? Ou seja, eu penso que como exemplo, vai uma quinta, de um dó a um sol, do, ré, mi, fá, sol. É uma quinta, é um espaço curto é uma distância curta. Só que eu penso de fazer, por exemplo, desse dó até o sol, como se ele fosse tão extenso, tão longo, como se fossem 2 oitavas. Então, assim, eu não faço pá, e já cheguei na nota. Pá, quando chega no sol, é quase que o ar já acabou também, porque assim, você vai fazendo muito lento. Sabe igual aqueles. Vocês já devem ter ouvido aquela tem no YouTube, a pessoa às vezes manda aquelas gravações das frequências dos hertz que começa e aí vai subindo e vai Sim. muito lento, muito lento. Então eu penso mais ou menos desse jeito,
né? Para os meus alunos eu costumo falar para a gente pensar nesse tipo de glissando como se fosse aquela escada rolante de supermercado, aquela escada dos carrinhos, que ela é assim, você não vê degrau. É diferente daquela escada de shopping que, por mais que ela seja uma escada rolante, mas ela tem degraus. E o degrau seriam as notas, né? Não pensar nisso, pensar. E você sentir que do dó para o ré tem um espaço grande, né? Tem o dó sustenido que tá ali no meio, então até chegar no dó, ré, já tem muita coisa que acontece no lábio e às vezes a gente não vê e a gente deixa isso passar. E com o Upsound eu consigo quase que enxergar isso microscopicamente, sabe? É legal essa sensação de você fazer uma quinta, mas que ela seja muito longa. Então, assim, aí voltando à pergunta, eu estudo melodias, eu estudo os glissandos, por exemplo, em série harmônica. É, sei lá, hoje eu acordei com dó maior na cabeça. Então eu ligo aqui o meu aplicativo, coloco dó, sol, né? As quintas ali e as oitavas e fico brincando ali, tocando. E aí, claro, toco todas as notas. E aí você sente que tem nota que afina melhor, tem nota que não afina tão bem, e você vai tocando tudo ali. E aí, assim, são infinitas possibilidades, né? Às vezes eu toco um dó até um lá, um dó, um si bemol, um dó, um si natural. Então, assim, todas as notas você vai brincando. Aí, na verdade, vira uma brincadeira mesmo. E você tá exercitando. Aí eu faço, subo e desço. Aí tento subir um pouquinho mais e descer um pouquinho mais. Subir um pouquinho mais, descer um pouquinho mais. Então, assim, eu começo praticamente na metade do instrumento, naquele nosso dó central. Aí eu faço a primeira oitava. E depois, quando eu chego nessa primeira oitava, o próximo passo é baixar uma oitava. Então, se eu faço, pensando nos harmônicos naturais, dó, mi, sol, si, dó, depois eu volto, dó, mi, sol, si, sol, mi, dó, sol, dó. E voltando sempre no dó que começa. Dó, mi, sol, si, sol, mi, dó, sol, dó, sol, dó. E aí eu paro aqui. E aí eu fico brincando nessas. Aí eu já tenho duas oitavas. E aí depois daqui, quando isso já está saindo melhor, aí eu vou para o próximo harmônico. E vou sempre tentando ampliar essa extensão bem devagar, como se fosse um elástico realmente. Sabe? Nunca dar um susto na boca, do nada eu tentar tá tocando esse dó e já tentar tocar o outro. Não. Devagarzinho eu vou, como se fosse um elástico realmente, uma massa. Você vai trabalhando ela, ela vai esticando. Quanto mais você trabalha, mais ela vai amaciando. E é praticamente isso que vai acontecendo com o lábio, né? Você vai pegando essa, essa ideia e vai tentando realmente esticar. E claro, sempre relaxado, sempre tranquilo, né? Com nada de pressa, assim. Então, isso são as coisas que eu gosto de fazer. E tocando isso, por exemplo, tendo como objetivo as quatro oitavas que a gente tem no instrumento. Claro que não é todo dia que saem as quatro oitavas, né? Tem dia que sai bonito. Você fala, nossa, hoje eu devia ter gravado. E tem dia que você vai tocar e fala, nossa, sério que sou eu? Isso aqui não estava só ontem, então por que eu não estou igual ontem? Né? Então, assim, é um dia após o outro e repetir a mesma coisa. E aí, claro, tem estudo que a gente gosta mais, tem estudo que a gente gosta menos, mas tem que fazer. Então, é mais ou menos isso. Fantástico, Bilu, muito, muito bacana. Pessoal, só para saber se alguém tem uma pergunta para fazer pro Bilu sobre esse tema ou também sobre quaisquer outros temas. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Opa, vai lá, Beethoven. Eu queria saber se tu já fez alguns testes utilizando, em vez de no começo, utilizar o Upsound no meio ou no fim, sabe? Intercalar com o teu estudo da trompa. Excelente, excelente pergunta. Sim, tem coisa que às vezes, por exemplo, vamos colocar como ideia, ou como exemplo, a semana que a gente tocou a Quinta Tchaikovsky aqui pela primeira vez.
Estudar em casa, a gente sabe que é uma maravilha, né? Você toca em casa, todas as coisas saem. Aí você chega na orquestra, rapaz, faltou ar. Aí você fala, nossa, mas eu tava fazendo essa frase tão longa, e por que que faltou aqui? E aí, já aconteceu sim, justamente esse exemplo que o Beethoven falou. A gente fez a primeira parte do ensaio, aquela leitura geral, e depois o maestro voltou trabalhando os movimentos. Então, assim, fez aquela leitura geral, né, os 4 movimentos da sinfonia, depois voltou trabalhando o primeiro. E aí chegou na hora do intervalo. E o que, que todo mundo tem na cabeça? Vai voltar no intervalo, segundo movimento? Então, nesse momento, o que, que foi? Todo mundo foi para o intervalo, eu fui para o upsound. Né? Por quê? Porque eu já tinha tocado coisas, às vezes, no lugar, às vezes exagerada, né? Principalmente aquele primeiro movimento tem muita coisa forte, então assim, já tinha meio que gastado um pouco do lábio. Então eu falei, poxa, deixa eu voltar para casinha aqui, né? Deixa eu me achar de novo. E aí pegar o upsound e realmente lembrar do som, onde tem que estar o som colocado, aonde que ele vai funcionar. E aí fiz toda essa preparação e o maestro foi pro terceiro movimento. Aí beleza, eu falei, não, então depois do terceiro ele vai fazer o segundo. Aí fez o quarto. Aí quando eu tô pensando que já acabou o ensaio, ele fala, não, agora vamos no segundo. Então assim, acontece de tudo. Mas respondendo a pergunta do Beethoven, sim, acontece. Assim, tem coisas às vezes que não, assim, eu estou estudando e falo, poxa, não está saindo. Por que não está saindo? Aí eu recorro no Upsound e falo, poxa, vamos ver aqui. Aí eu experimento fazer esse glissando. Gente, isso pode ser tanto coisa aguda quanto coisa grave, né? Saltos, assim, às vezes eu tenho que fazer, sei lá, você tem que fazer um intervalo longo e tá difícil fazer articulado. Eu faço primeiro um glissando bem lento para ver o que que o lábio vai fazer, se vai desenrolar, se vai enrolar e assim até encontrar o caminho. É como se fosse uma bússola, sabe? Como se fosse um GPS ali. Sempre está guiando o som, porque se o som tá bom no upsound, da forma que você está colocando, depois é só você levar esse mesmo som para a trompa. Na trompa não precisa nada de exagerado, não precisa nada mais do que o som que você tira no upsound. Entendeu? Aquela qualidade que você consegue tirar no bocal, né, com aquele som, porque é uma mistura, a vibração com a quantidade de ar. Se tem muita vibração e falta ar, o som não vai estar bom. E se tem muito ar e pouca vibração, o som também não vai estar bom. Então, sempre o filtro, né, ou sempre o termômetro, nesse caso, assim, para eu saber se está no caminho certo ou não, é o som. Se o som está limpo e está bonito, ok, eu posso fazer aquilo ali na trompa sem medo, que vai sair do jeito que eu gosto. Agora, se o som está forçado, assim, se tem muito ar ou se tem muita vibração, na trompa vai sair, também não vai estar tão legal. Beleza? Maravilha. Obrigado, Beethoven. Excelente pergunta. Pessoal, a gente está conversando bastante sobre o Upsound. De repente, alguém está na dúvida do que se trata. É um dispositivo que foi desenvolvido pela Stoneville, né, Bilu? Bilu, especialista no assunto. Esse dispositivo ele simula a sensação obtida no ato de tocar o instrumento. Eu tenho uma pergunta em cima disso, por favor, Bilu, para de repente quem ainda não tem acesso ao Upsound, se você recomenda exercícios com o bocal, e se você e dentro disso, se você recomenda, quanto tempo você faria, se você também estudaria esses exercícios de glissando e melodias, se você não tivesse acesso ao Upsound com o bocal, de repente, para quem não tem acesso ainda, se você recomenda também esses exercícios com o bocal. Excelente. Recomendo sim, gente. Só que assim, tem um grande ponto, e era justamente o meu erro quando eu estudava só bocal, né? E eu acabei descobrindo por que que eu fazia errado. Hoje com o Upsound eu sei a resposta. Porque o que acontece? O que é muito normal? Deixa eu só tirar um lado aqui. O que é muito normal acontecer quando a gente toca só no bocal? Nossa, vocês podem falar para mim, nossa, Bilu, tá legal, tá? Eu escutei do, ré, mi, fá, sol, tá afinado, né?
Só que vocês percebem como tá o som? Ó. Vocês não acham que tá forçado? Se eu exatamente fizer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, como seria esse som no instrumento? Tocar exatamente igual. Olha a força que eu tô fazendo. O instrumento chega. Então, esse era o ponto que eu acredito que eu não gostava de fazer no vocal, né? E hoje, com o Upsound, o que eu... Ó, eu vou soprar no Upsound do mesmo jeito que eu acabei de soprar. Percebe? O som tá quase o mesmo. E aonde é o ponto aqui de equilíbrio? Percebe que eu faço muito menos força? Ou seja, no vocal, eu tocaria. Não? Então, assim, muito menos força. E perceba uma coisa, eu fiz tanto esforço antes que minha boca saiu do lugar. Né? Tá até difícil mostrar a realidade para vocês aqui. Porque de tanta força que eu acabei fazendo. E mais ou menos esse é o som que a gente toca quando faz vocal. Então é tentar falar para vocês que não precisa todo essa quantidade de ar, né? Então, quando você escuta que o som tá limpo e não tem nenhum chiado, esse é o som que você precisa para o instrumento. Essa é a quantidade que você precisa para o instrumento. Entendeu? Então, esse é o ponto. Sim, aí que voltando à pergunta que o Igor fez. Recomendaria estudar o vocal? Sim, mas com essa consciência de não tocar forçando o som no vocal. Tocar exatamente tranquilinho. Claro, é possível fazer as mesmas coisas aqui do Upsound? É, mas só no vocal vai ficar ainda mais difícil. Né? Porque o Upsound ele tem um filtro aqui dentro que isso dá resistência. Né? Isso são microesferas. E aí o ar sai por aqui, sai pela lateral, sai por todos os lados, o ar sai por igual. E aqui é só uma caixinha de ressonância, esse plastiquinho aqui. O grande lance do Upsound é isso aqui. É esse filtro. E aí esse é o ponto. Esse é onde a gente encontra o som, né? Que nem o Igor falou aquele do sonido, né? Que eu sempre quando faço esse tipo de estudo falo organizando o som, né? Porque é você realmente colocar no lugar só o necessário. Não precisa mais que aquilo. É só aquilo ali que precisa. Qualquer coisa que tiver a mais que aquilo é desnecessário, né? O som vai saturar o som, né? Vai ficar aquele som que não é uma coisa que você vai escutar e fala, pô, beleza, mas eu não quero escutar de novo não. É diferente de um som que você escuta uma vez, aí sei lá, a música durou 2 minutos, durou 3 minutos, você fala, pô, deixa eu escutar de novo. Aí você volta lá, você faz questão de ouvir de novo. E aí você vai querer escutar cada vez mais. Por quê? Porque o som não tá agressivo, a palavra não é agressiva, ele não está saturado, ele em nenhum momento passou da medida, né? Falou, ai, aqui
aqui não ficou legal, né? Por mais que, às vezes, uma nota não ficou afinada, ou aconteceu um scrog, aconteceu aquilo, mas o som tá bonito, o som tá no lugar, né? E eu acho que isso é mais importante do que só acertar nota. Então, se o som tá bonito, se o som tá afinado, tá tudo ali ajustadinho, vale muito mais a pena. E aí a gente vai para outro estágio, né, da nossa vida musical, que é realmente desfrutar, né? Realmente, assim, curtir o que a gente está fazendo, não simplesmente tocar por tocar. Aí que a gente consegue entrar num outro espaço, né? Assim, numa outra atmosfera. Fala, poxa, que legal, olha o que eu estou conseguindo fazer, né? E aí você realmente consegue aproveitar tudo isso, né? Que às vezes você tem tudo necessário, né? Você tem um bom instrumento, você tem um bom vocal, você tem tudo. Só que às vezes você erra numa coisinha tão simples. E isso, tipo, assim, poderia estar resolvendo a sua vida e você está sofrendo, está dando cabeçada porque está fazendo da forma equivocada, né? E é por isso que eu antigamente não fazia exercício de vocal. E hoje eu super recomendo, mas com essa consciência que a gente acabou de conversar aqui. Fantástico, Bilu. Muito bacana. E gostei muito que você demonstrou, então ficou super claro, né? E inclusive você alertou sobre esse perigo de tocar de uma maneira diferente, né? Com o bocal tem que ter sempre esse cuidado, né? De não soprar de uma forma totalmente diferente que você sopra no instrumento, porque já há essa diferença de sensação, né? Então pode ser prejudicial, pode ser perigoso. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer pro Bilu? Tem uma. Opa, vai lá, Raine. Para encerrar ainda nesse assunto do upsound, Thiago, tem algum tipo de regulagem naquela parte das esferas ali? Porque eu já vi algumas pessoas falando que tem uma regulagem, que se você deixar mais aberto, acontece isso, acontece aquilo, se deixar mais Então, fechado. eu nunca, isso aqui eu conheci lá na fábrica e não, eu acredito que não tem essa regulagem, né? Porque até, assim, você vê que são roscas, né? Então, eu acredito que se você usa aqui, um pouquinho mais para fora, o seu ar vai vazar por aqui, pela rosca, e não por aqui, né? Então, é uma coisa assim que eu acho que você meio que iria falar, poxa, não, quase que você vai estar se enganando fazendo isso, porque o ar não vai estar saindo por aqui, ele vai estar perdendo o ar por aqui, né? Pela rosca que não vai estar bem, porque assim, ó, se vocês conseguirem visualizar aqui dentro, tem um cano que é justamente o tudelzinho. Esse tudelzinho tem um limite. Justamente o limite desse tudel é o final da rosca aqui, ó. Quando ele chega completo aqui, você imagina que aqui dentro tem um tubinho. Então, dentro dessa parte branca, você imagina, aqui é o tudel, tá? Aqui é o tudel. Desculpa. O que eu fiz aqui? Ó, aqui é o tudel. E aqui é o filtro. Então, se você deixa o filtro aqui, né, na nossa cabeça, vai falar, poxa, aqui está mais livre, né, está com menos resistência. Mas vai estar perdendo ar aqui, ó, nesse espaço. Dá para entender? Então, assim, a rosca foi feita para ficar fechada. Então, aí você faz realmente um cano só. É esse pedaço do cano junto com esse aqui. Aí eles se encontram e o seu ar passa aqui dentro. E aí ele tem uma retenção aqui no final, que é justamente o filtro. Uma coisa que acontece, e eu não sei se todo mundo tem essa informação, como isso aqui é um filtro e o nosso ar quente vai formando, né, vai acumulando água aqui dentro, tem uma hora que ele dá uma entupida, né? Isso é normal. E aí o que a gente tem que fazer? Você saca ele aqui da camisa e sopra um pouquinho mais forte. E aí você percebe que ele vai dar aquela enxugada, que é naturalmente a gente faz no instrumento. Né? A hora que o instrumento começa a fazer aquele barulho da água, a gente vai nas bombas e tira.
É justamente o que acontece aqui. A condensação, ela não vai pingar 100% aqui. Alguma coisa vai acumular aqui. Então, assim, mesmo quando eu lavo isso aqui, fica a água aqui. Por mais que você chacoalhe e tal, a água está aqui. Então, como é que eu tenho que fazer para secar? Eu lavei, o que eu tenho que fazer? Ah, passei na água e tal. Eu tenho que vir aqui e soprar ele. E você percebe que o dedo fica úmido na hora. Por quê? Porque tem a água aqui, tem a condensação em todos esses micro buraquinhos que formam aqui com as esferas, né? Então precisa disso. Então o que acontece muitas vezes é isso. A pessoa quando está usando o Upsound vai sentindo que ele vai ficando cada vez mais pesado. E aí o que tem que fazer é isso. É sacar aqui, sopra forte e coloca de novo. Entendeu? Mas eu não, respondendo a sua pergunta, eu desconheço esse fato do Upsound ter uma regulagem de pressão. Diferente do dispositivo Conexon. Conexon já foi pensado de outra forma, com justamente essa resistência aqui embaixo. Né? Se eu não estiver enganado, acho que tem 8 níveis de regulagem. Né? Eu só testei o protótipo, eu não testei o final ainda, mas assim, pelo que eu tenho visto da galera aí, tá excelente. E tem justamente essa opção da regulagem. Ele não tem o filtro do lado de dentro, mas ele tem a regulagem do lado de fora. Então isso também pode ser interessante. E aí cada um consegue buscar o mais próximo da sua sensação, né? Da sua realidade. Ah, não, eu tenho uma trompa com mais pressão. Então, eu uso mais fechadinho. A minha trompa é mais livre, eu uso mais aberto. E de verdade, cada um escolhe a sua, né? E o mais importante, gente, todas as coisas que a gente tem disponível, eu acho que a gente tem que, no mínimo, experimentar. Porque eu acho que todas valem a pena, né? Eu uso também aquele que o professor Adalto fez, Bibus. É excelente também. Só que é uma outra coisa, você tem que ter a consciência de como utilizar aquilo. Aí você vai falar, mas eu compro isso aqui, é a mesma coisa do Upsound, é a mesma coisa do Conexon, é a mesma coisa disso, outro. Não é. Cada um tem uma coisa, cada um tem uma linha. Né? É igual o sapato. Você vai, eu quero fazer corrida. Você tem que comprar um sapato adequado para fazer corrida. Ah, eu quero fazer, sei lá, escalada. Então você vai comprar um sapato para fazer escalada. Né? Então, assim, acredito, gente, todos esses materiais, e hoje em dia, assim, está cada vez melhor, né? Porque a gente tem infinitas ferramentas à disposição da gente. E eu acredito que quanto mais ferramentas a gente tiver a nosso favor, melhor. E aí a gente vai usar de acordo com a realidade de cada um, com a necessidade de cada um. Então, assim, eu acho que vale muito a pena assim, a gente conhecer os equipamentos e saber tirar proveito deles da melhor forma possível, né? Mas não vai pensando que aquele burp que coloca no instrumento também, aquele pretinho, ah, não, então eu tenho isso aqui, eu não vou comprar o Conexon, ou não vou comprar o Upsound. Não, são coisas diferentes, né? Isso é a grande ideia. Claro, você usar um Upsound ou o Conexon com a mesma cabeça, filosofia que você está usando o Burp, esquece, você está fazendo coisa errada. Você vai investir uma grana que não vai valer a pena para você, entendeu? Esse é esse é o ponto. Maravilha, Bilu. Obrigado, Raine, pela pergunta. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer ao Bilu sobre esse tema ou qualquer outro também? Acho que por enquanto não. Bilu, eu tenho uma pergunta, eu gostaria de te perguntar, assim, depois que você já fez esse trabalho com Upsound, esse trabalho de vibração labial, como você colocou pra gente, que você está cuidando do som, né? Trabalhando o som, nada a mais do que o necessário. Quando você passa para a trompa, para o instrumento, eu sei que é uma pergunta ampla, mas quais são os pilares assim que você acredita que o trompista tem que fazer todos os dias? Por exemplo, flexibilidade, escala, arpejo. Dentro da sua rotina, você já fez esse trabalho
de base, cuidando da sonoridade com o Upsound, o que você faria, o que você estudaria com a trompa, por favor? Legal. Com o Upsound, eu já estudei, né, junto com aquecendo. Eu já estudei a extensão e já estudei um pouco de flexibilidade também, né? Então, o que que eu faço quando eu vou para o instrumento? Se eu estou em casa, né, assim, sem um compromisso do que eu tenho que tocar, aí eu praticamente vou pelo mais confortável que eu tenho, o que eu mais gosto de fazer. Mas se eu tenho alguma responsabilidade, eu vou tocar um concerto, vou tocar uma sinfonia tal, vou fazer isso, aquilo, aí eu busco, né, as características do que eu vou precisar. É como se fosse assim: eu vou trabalhar essa semana. O que eu preciso no trabalho essa semana, né? É igual a gente pensar, falar assim: não, eu vou trabalhar ou vou fazer uma viagem. O que que eu preciso levar para essa viagem? Aí você tem que saber: poxa, lá vai estar chovendo ou vai estar sol? Ou vai estar os dois, né? Chovendo, tá sol, não. Quer dizer, vai estar calor ou tá frio? Você tem que levar roupa de frio ou roupa de calor? Lá, sei lá, você tem que, meio que eu penso, cada semana, né, a orquestra funcionando normal, é uma semana. Então, cada semana você vai ter desafios diferentes na orquestra, né? Eu sou daquele tipo que, por exemplo, eu não estudo trino todos os dias. Eu meio que assim, eu aprendi a fazer trinados e ele está guardado no meu guarda-roupa aqui, está guardado na minha biblioteca. Quando eu preciso, eu retomo. E aí, claro, você tem que fazer um trabalho específico para realmente ele ficar ali funcionando, mas não é uma coisa que eu faço todos os dias, estudo de trinado, estudo, sei lá, de staccato, duplo, triplo, por exemplo. Esse tipo de ferramenta eu estudo quando eu necessito. Vou tocar, sei lá, qual a disposição? É aquele trecho, você toca aquilo, sei lá, uma vez a cada 2 anos, ou 3. Então, para que eu vou estudar aquele tipo de articulação todo dia? Não, eu posso estar totalmente errado, gente, mas é uma coisa que eu não faço. Eu não estudo todos os dias isso. Né? A coisa que eu estudo todo dia é a série harmônica do instrumento, né? Isso eu acho muito importante. Depois de um tempo, eu entendi que a gente pensar na trompa como se fosse a trompa natural tem me feito muito bem, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu estudo todo dia. Eu trabalho, no mínimo, todos os dias, as 12 trompas, né? Assim, falando da trompa dupla, a gente tem 14. Mas como duas se repetem, eu estudo 12 todos os dias, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Trompa em Fá, Dó, Mi, Sol, Si, Dó, Ré, Mi, como exemplo. Trompa em Mi, Si, Ré, Fá, Si bemol, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Lá, Dó, Mi bemol, Sol, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó. Tá? Esse tipo. E aí depois, quando vai para Si bemol, Ré, Fá, Lá, Ré, Ré, Fá, Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Si, Ré, Mi, esses exemplos, né? Ou seja, trompa em Fá, Mi natural, Mi bemol, Ré bemol, Dó, Si natural. Sol bemol, Sol, Lá bemol, Lá natural, Si bemol. Essas 12 trompas eu estudo todo dia, série harmônica. Tem dia que eu faço, sei lá, tem dia que eu tento chegar nos 15 harmônicos, né? Tem dia que eu só faço 9, tem dia que eu só faço 7 de cada trompa, né? Aí depende do tempo que eu tenho disponível para estudar também. Mas isso é uma coisa que eu gosto de fazer todo dia. E aí, se eu preciso variar a articulação, eu faço totalmente ligado, depois eu toco separado, depois eu toco staccato, depois eu posso variar um pouquinho com as articulações de colcheia, semicolcheia, e aí, assim, quase que, não é o que der na telha, né? Mas, assim, quando a gente já entende um pouquinho mais do instrumento, a gente quase que um dia, assim, a gente tocando alguma coisa, quase que a gente faz um autoexame
fala assim, não, hoje isso aqui não tá tão bom, eu vou focar mais nisso. E aí a gente vai, assim, eu vou mais por esse caminho. Mas isso, assim, voltando à pergunta, do que uma coisa que eu faço todo dia é focar nas 12 trompas, né? Falando da trompa dupla, tocar as 12 trompas todos os dias a série harmônica, né? Que sejam 3 harmônicos, 4 harmônicos, 5 harmônicos, 6, 7, aí cada um decide, cada um tem a extensão também, né? Então, eu não posso falar, não, tem que estudar 9 harmônicos de cada trompa. Aí a pessoa fala para mim, poxa, mas eu não consigo tocar 9 harmônicos. Não, então toca só 8, ou então toca só 7, ou toca só 5. Não tem problema, né? Você vai agregando, você vai ganhando esse espaço bem lento, bem devagar. Perfeito. Respondido, mano? Super respondido. Nossa, muito completa a resposta. Obrigado. Bilu, tem uma pergunta do Ageu. Ele pergunta qual a diferença e as vantagens da trompa que você utiliza atualmente, né, no caso a Stonve, e qual você prefere? Se você prefere o modelo CRUSP ou o modelo Gaia? Pergunta do Ageu. Tá, volta na primeira. A primeira ele pergunta qual a diferença e as vantagens da trompa que você utiliza atualmente, né, Ah, da tá. Stonve, as vantagens, e qual modelo você prefere, se é o modelo CRUSP ou o modelo Gaia? Perfeito. Ok. É, assim, o que me levou a ter a curiosidade por esse instrumento, na verdade, aconteceu lá no Rio, né, vendo o Fábio Bom tocar. E ele sempre falava muito para mim isso, fala, pô, Bilo, você precisa provar, tal, você precisa provar. E, pô, na época eu tinha realizado o sonho, que acredito que é de 90% dos trompistas, né, que é comprar 103 Zero, né? Acho que esse é um grande sonho de todos. E eu tinha cumprido esse sonho, eu já tinha uma 103 usada, mas assim, eu realizei aquele sonho de comprar uma nova. E eu fiquei 6 meses com essa trompa, né? Na verdade, foi uma grande loucura que eu fiz, porque, assim, na verdade, o que decidiu eu ter a coragem de vender e comprar esse instrumento foi a gravação que fizeram do concerto tributo a John Williams na Sala São Paulo. Porque, assim, até então, quando a gente está só no palco tocando, você tem uma sensação. Beleza, eu sempre via o Fábio tocando, falei, pô, ele toca super fácil, mas aí você pensa, fala, pô, mas também um cara desse nível toca qualquer coisa. Se der uma caixa uma lata de querosene para ele, ele vai tocar e beleza. Mas não é bem assim, né? Aí, cara, quando saiu a gravação das trilhas de filme, que aí você sabe onde os trompetes tem que ser trompete pra caramba mesmo assim, sabe? E o primeiro, tipo, tem que passar por cima da orquestra mesmo. Não passar por cima da orquestra que eu digo é, do sentido ruim da situação, mas sabe aquela qualidade que, não, o cara do trompete tá aí, velho. Porque John Williams, bicho, a gente sabe o que é trompete, a trompa tem que tá soando super bonito ali. E aí, cara, quando apareceu a gravação, que eu escutei o som, e aí depois mostrava a cara dele tocando, eu falei, não, cara, não é possível. Que o cara tá com um som desse tamanho e tá assim. E o som do cara é gigante. O que que seria esperado? Você olhar essa situação e o cara tá fritando ali, né? Com a força do caramba, assim, para o som do cara realmente tá por cima, tá correndo. E não era assim. Aí, cara, desse concerto pra frente, eu falei, não, eu vou, no mínimo, experimentar. Eu tenho que correr esse risco, eu pensei. E aí eu vendi a trompa, comprei a passagem e fui lá com ele. Aí, beleza, aí escolhi a trompa, e aí foi assim, meu primeiro susto, na verdade, cara. Quando eu peguei a trompa, que nem a gente precisa tocar 4 oitavas. Aí você toca as 4 oitavas, tem o mesmo som, tem a mesma afinação, tem a mesma cor, né? Se você toca um Ré lá em cima, um Ré embaixo, um Ré no meio, assim, na oitava, né? É tudo Ré. Não precisa fazer correção nenhuma, sabe? Poxa, mas por que, que o Mi aqui é afinado? Por que, que o Mi não é baixo? Por que, que o Ré não é alto? Aí você toca do, não muda nada. Isso é uma coisa quase que impossível, você tocar o dó do terceiro espaço. A nota muda, cara.
né? Se você pegar a trompa agora aí, você tocar, vai mudar. E nesse instrumento você toca, parece que só tem uma língua, porque o som é o mesmo. Aí eu falei, não, cara, não é possível um negócio desse. Aí eu tocava a série harmônica, né? Do, mi, sol, si, do, si, ré, fá, lá, si, si, ré. Aí quando você chega nessa posição e nessa posição, que geralmente é horrível, aí a trompa aceitava também, saía as coisas. Eu falei, não, cara, não é possível. Aí eu comecei a ficar doido. Só que aí tem um grande lance. Você tem que soprar da forma correta, da forma adequada do instrumento. É que foi aí que o trabalho com a Upsound me ajudou. Porque é um instrumento que se você sopra, como você está acostumado a soprar em outros, ela não vai funcionar. Ela não vai aceitar. Então aí foi um grande trabalho também. E aí volto a falar, volto a tocar no Fábio. Ele me ajudava muito. Porque eu estava tocando alguma coisa na orquestra, aí eu sempre dava aquela viradinha para trás assim, aí se tava bom ele fazia assim. Aí se tava ruim ele. Aí no intervalo a gente conversava. Falei, pô, o que que foi? Ele falou, não, aquela hora ali você forçou demais o som, por isso que escrocou, por isso que não saiu. Então assim, ele foi meu GPS. Todo esse tempo que a gente ficou junto lá no Rio, assim, ele me ajudou demais, cara. Mesmo tocando trompete, assim, ele. Por quê? Porque isso tem uma vantagem. Todos os instrumentos lá têm a mesma característica, têm a mesma ideia, né? Tem a mesma concepção. Então, assim, se você faz isso, por exemplo, a gente toca trompa, mas se a gente pegar um trompete e tocar o trompete com essa mesma ideia, vai soar bem no trompete ou no flúgel. E eles também, se pegam uma trompa, eles vão tocar, vai sair bonito, porque é a mesma concepção. E aí você não precisa forçar mais o som, você não precisa pensar em nada. Então, assim, me ajudou muito isso. E aí voltando à pergunta, as principais características: afinação, o som, a igualdade, né, nas 4 oitavas, né, assim, eu posso tocar a extensão inteira do instrumento e eu sinto que eu estou com o mesmo instrumento, né, eu não tenho a sensação de estar tocando um instrumento no grave, um outro instrumento no médio e um outro instrumento no agudo, né, eu não tenho essa sensação. E aí, respondendo agora a segunda pergunta, que é qual o modelo que eu prefiro, eu acho que eu prefiro um pouquinho a Gair agora, porque eu sinto a Gair ainda mais fácil que a Kruspe, né? Falando isso das duas Titã. Mas isso é uma resposta que eu tive há pouco tempo, né? Foi, na verdade, a última vez que eu tive lá, eu perguntei por que eu tinha a sensação que era ainda mais fácil tocar na 6 do que na 5. Ou seja, por que era mais fácil tocar na Gaia do que na Kruspe. E aí o Vicente me explicou que é por conta do Tudel. Que o Tudel na Gaia, ele é mais longo. Então o som, o nosso ar, entra na trompa quando já está na parte cilíndrica da trompa. Ou seja, quando o ar já está, assim, ele já não tem, ele já está estável, já está estabilizado, aí ele entra na máquina do instrumento. E a Kruspe, o Tudel é mais curto, o ar ainda entra no instrumento na parte cônica. Então, por isso a gente tem, não é que é mais fácil ou mais difícil, ou melhor ou pior, né? Tem gente que gosta mais de um, tem gente que gosta mais do outro. A sensação que eu tive é que é ainda mais fácil tocar na Gaia do que na Kruspe, porque eu sinto ela ainda mais estável, é mais fácil a tocar, né? Mais fácil tudo na Gaia para mim do que na Kruspe. E a resposta que eu tive do Vicente foi essa, porque na Kruspe o Tudel, como ele é mais curto, o ar entra dentro da tubulação, ou seja, da máquina do instrumento, ele ainda está na parte cônica, né? O instrumento ainda não tá na parte cilíndrica, ainda está na parte cônica. Então, assim, o tubo ainda está, ele vem aumentando, né? Ele sai do bocal e vai aumentando, aumentando, aumentando até entrar no primeiro tubo do instrumento. Na Kruspe, ele ainda está no meio do caminho ainda. Ele ainda não estabilizou. E na Gaia, assim, a hora que chega na trompa, na máquina, ele já está estabilizado, assim, já chegou ali. Então, por isso fica mais fácil na Gaia. Isso no meu entendimento, né? Porque então, respondendo a pergunta, eu me sinto mais
confiante, assim, eu prefiro, né? Se fosse para escolher uma das duas, eu escolheria a Gaia por essa situação, por sentir ainda mais fácil que a CRUSP. Mas não que a CRUSP, não é desafinado ou isso, não, porque realmente as notas praticamente são iguais. Assim, a sensação no instrumento, tocar os detalhes que eu falei da afinação, da cor do som e de tudo, isso não, nas duas é o mesmo. A única diferença é que eu sinto ainda mais fácil na Gaia. Perfeito. Obrigado, Agil, pela pergunta, excelente pergunta. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer ao Bilu? Vamos aproveitar o Bilu ao máximo, porque tudo que é bom geralmente passa rápido, né? Já estamos caminhando aí para o final. Bilu, enquanto ninguém tem uma pergunta, eu tenho uma. Bilu, uma das coisas que me chama muita atenção quando eu escuto você tocar é a sua musicalidade. Dá pra ver, é muito nítido que você passa uma mensagem para quem tá te ouvindo. Você não toca de maneira burocrática, muito pelo contrário. Você desfruta e você curte, aproveita aquela melodia, aquilo que você está tocando. A minha pergunta em cima desse tema musicalidade, Bilu, como que você trabalha isso quando você se depara com um solo na orquestra? Se de repente você canta aquele solo, se você toca, se você vai tocar, por exemplo, a Quinta Tchaikovsky, como que você estudaria esse solo para explorar ainda mais essa musicalidade que tem dentro de você? Porque eu acho que tem pessoas que você olha tocando e você observa e pensa, nossa, ele é um bom instrumentista, mas não é um bom músico. E você, além de ser um excelente instrumentista, você é um excelente músico. Se você tocasse um outro instrumento, você seria um excelente músico também, porque você tem essa musicalidade. Aí minha pergunta é em cima disso, como que você trabalha essa musicalidade? Se você tem, por exemplo, que tocar na orquestra uma Quinta Tchaikovsky, como que você trabalharia isso? De repente você cantaria esse solo, se você tocaria no upsound também, né, para depois passar para o instrumento. Eu não sei se eu fui claro, mas em suma é isso. Como que você trabalha essa musicalidade que você tem dentro de você? Beleza. Não, eu entendi sim, Igor. Assim, eu acho que o tema musicalidade é um pouco difícil da gente tentar imaginar, até porque cada pessoa sente a música de uma maneira, cada um tem a sua. Igual a gente, por exemplo, tem um quebra-cabeça aqui atrás, você olha para lá, vê uma imagem. Mas cada um sente isso de uma maneira diferente. E outra coisa também, que isso o maestro Tibiriçá sempre falava, e eu acho isso top. Na música, né, na hora do concerto ali, acontece, é o que ele fala que é o momento metafísico, né? Então, assim, o que aconteceu ali, aquele dia, pode ficar gravado, mas você nunca vai conseguir tocar exatamente igual aquele dia, né? Toda a sensação que você está no palco aquele dia, se você está nervoso, se você está mais relaxado, se você está com medo de tocar, ou se, sei lá, alguém um pouquinho antes da sua entrada falhou alguma coisa, aí aquilo pode falar, nossa, ele falhou, ele nunca falha, e agora sou eu, será que eu vou falhar, sabe? Então, assim, esse momento metafísico que eu acho muito bacana, né? Que é a hora que a gente passa esse nervoso mesmo e aí as coisas acontecem. Então, assim, o que que eu costumo pensar? Acho que eu vou tentar, acho que eu vou conseguir mais ou menos passar o que eu costumo pensar. Você deu o exemplo da Quinta Tchaikovsky. A gente já escutou essa Quinta Tchaikovsky milhões de vezes, né? Assim, tem várias gravações excelentes desse solo e cada um de nós aqui tem a sua preferida, né? E aí eu fico imaginando, e assim, e o que me faz às vezes pensar um pouquinho diferente ou ir por um outro caminho, é pensar nos instrumentos da orquestra, né? Pensar se fosse o Spala da orquestra tocando aquele solo, como que ele ia tocar? Né? Se fosse um violino, se fosse um violoncelo, cara, imagina esse solo no violoncelo, a quantidade de vibrato que o cara ia usar, sabe assim, a quantidade de crescendo que ele ia fazer numa nota longa. Então, assim, eu tento imaginar essas cores, eu tento imaginar
essa beleza que é diferente, né? Porque muitas vezes no nosso instrumento a gente está muito preocupado só em acertar a nota, filho. Você acertou a nota, tocou no ritmo afinado, já, né? Levanta as duas mãos pro céu, agradece a Deus porque já foi bom demais. Só que eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais ali, né? Tem que passar um pouquinho dessa parte. E aí é exatamente essa palavra que você usou, é desfrutar, é curtir o momento, né? E aí, e assim, eu acho que a gente só consegue realmente sentir isso ou avançar para esse estágio quando a gente se desprende do medo, né? Se a gente está assim, eu vou começar a tocar, falar, poxa, mas se eu fizer isso aqui eu vou errar, eu vou correr o risco, vai falhar, vai não sei o quê. Você nunca vai fazer nada. A gente vai tocar numa zona de conforto, ou seja, a gente vai tocar nessa caixinha aqui. Cara, só que nessa caixinha aqui, o crescendo que você faz, pouca gente vai notar o crescendo que você faz na zona de conforto. O pianíssimo que você vai fazer, pouca gente vai falar que é pianíssimo também. Por quê? Porque você tá aqui, ó, no seu conforto. Ou seja, você tá ali, velho. Na realidade, você tá naquele mesoforte, mas aquele mesoforte com tipo on-off, né? É um mesoforte um mesoforte pensando em forte, né? Um pouquinho mais solto, e aquele mesoforte um pouquinho com medo, que aí vai ser o seu piano. E você vai ficar aqui, você vai ter esse. Aí pensa que você é um pintor, olha o quadro, você vai ter duas cores para pintar esse quadro. Vai ficar bonito? Vai ficar maravilhoso. Você for um baita de um artista para fazer um negócio com duas cores. Né? Então, assim, o que eu tento pensar? De realmente, sabe assim, não pensar que vou errar, né? Porque, pô, imagina esse solo, se falar para você que tem que programar esse solo pro ano que vem, quantas vezes vai tocar ele antes do primeiro ensaio? Né? Falar para você, ó, Igor, você vai ter que tocar esse solo, perdão, em julho. Cara, você vai começar a tocar ele amanhã. E outra coisa, eu gravo muito, né? Então eu faço uma gravação e aí vou escutar depois com fone, né? Não adianta escutar no celular. Você escuta com fone, com calma, fala, poxa, peraí, mas essa nota aqui não ficou legal, não. Ai, poxa, essa nota aqui. Aí você pensa, poxa, será que eu posso usar outra posição para fazer essa mesma nota? Que nem tem sinfonias que a gente tem que pensar no som quase que da trompa natural, né? Que a nota não, às vezes não pode ser tão aberta, a nota tem que ter aquele meio que sonzinho fechado, porque na trompa natural o som era fechado. Então, tem um monte de coisas que assim, você acaba só pensando nisso quando você tenta ultrapassar assim, essa barreira, né, do medo de tocar e só pensar em acertar as notas. E aí você consegue realmente curtir mais as coisas. Então, na musicalidade, escutar outros instrumentos, né? Sei lá, às vezes, poxa, se fosse o corno inglês que tocasse esse solo da quinta de Tchaikovsky, o violoncelo, né? O violino, o piano de um clarinete. Pô, imagina como o clarinete ia começar aquele solo, velho. Se fosse o clarinete. Assim, ele ia começar num piano que ia vir do nada, assim, você fala, caraca, mano, que bonito. Mas não, Tchaikovsky escreveu pra trompa. Então, assim, não é só tocar lá, só falar. Sabe, esse lá só falar, ele tem que ter um perfume diferente, ele tem que ter uma cor, sabe? E outra, quando você toca com essa confiança, sabendo o que você está fazendo, a orquestra te segue. Isso que é muito bacana, né? Isso, que nem você comentou do Vini, o Vini gravou um ensaio, eu cheguei a postar no canal, no YouTube, e aí depois a gente foi escutar. Ele falou, pô, Bilu, você pode fazer o que quiser, cara, que a orquestra tá contigo. Você pode fazer piano, você pode correr, você pode atrasar, que a orquestra tá tocando com você. Por quê? Porque realmente você não tá só tocando nota, você tá tentando passar uma mensagem. E isso é muito legal, cara. Depois, assim, no aeroporto, foi todo mundo falar, nossa, mas hoje você tocou diferente. E na sua cabeça, assim, pelo menos pra mim, eu pensei que eu tava tocando igual. A gente tocou três vezes. A quarta eu toquei, mas foi com uma outra orquestra. Mas com a Nacional a gente tocou três vezes. Uma aqui em Santiago, uma no Peru e uma na Argentina. E olha que louco. Eu tive a sensação que a minha melhor performance, assim, que eu tinha mais gostado no palco, tinha sido a do Peru, né? E depois escutando as três, eu acho que foi a da Argentina, porque a da Argentina eu consegui realmente fazer
quase tudo que eu pensei, né? O ataque, se vocês escutarem depois, cara, o ataque praticamente sem língua, aquele lá, aquela entrada do solo. Então, assim, é como se fosse um violoncelo, ele não ia tocar aquele arco, tarara, ia fazer do nada aquele som, ou um clarinete, né? Ou mesmo o Spala. Então, assim, eu tento meio que, não que, não, mas vai sair da trompa, não, é buscar todas essas qualidades que os outros instrumentos têm, fazendo a mesma música que a gente, mas puxando, não, aí eu toco daquela forma, não, mas tem que ser assim porque é trompa. Trompa tem que ser assim, porque senão. Não, assim, a gente tem que tentar quebrar essa barreira, sabe? Furar essa, esse pano que às vezes a gente tem na frente e a gente realmente acaba, às vezes, não curtindo tanto. Aí você toca, e assim, eu já toquei essa Quinta Tchaikovsky outras vezes, e assim, eu saí muito feliz porque eu não errei nenhuma nota. Mas se você escutar o solo inteiro, parece que ele tá na mesma dinâmica, assim, ó. E se você ver a minha cara, eu tô preocupado antes, assim, quando começa o segundo movimento, eu já tô preocupado. Na verdade, quando vai acabar o primeiro, eu já nem acabava, eu já começava a tirar água do instrumento, ainda tinha aquelas notinhas para tocar naquele decrescendo, eu já tinha parado, alguém estava tocando, ou se ninguém vai tocar, paciência, eu não estou tocando, porque eu preciso preparar para tocar o solo. E depois, tocando com esse instrumento, eu toquei todas as notas. E também não tive assistente, e não é porque, eu sou isso, não, é porque realmente não precisa dessa loucura que a gente pensa. A gente meio que faz um monstro e a gente acredita nesse monstro. E depois fica difícil da gente lutar com ele. Então, assim, claro, tem lugar que assim, o terceira trompa vai te ajudar pra caramba. Tem momentos que o segunda trompa vai te ajudar pra caramba. Mas assim, a gente tem que tocar tudo, assim, exatamente essas palavras que você falou. Curtir, desfrutar cada momento. Porque senão não é música, né? Se você for tocar só para acertar as coisas, pô, cadê o seu prazer de fazer aquilo ali? Né? Cadê a magia? Cadê. É igual futebol, o cara vai fazer o. Não pode dar uma caneta, não pode dar um chapéu no cara, não pode fazer um gol de cobertura, porque. Então, bicho, então vai. Cadê a graça do negócio, né? Então eu acho que vale a pena correr esse risco. E se falhar, falhou, mas pelo menos falhou você tentando fazer uma coisa bonita, às vezes, ou sei lá, que pelo menos você nunca tinha tentado antes e você fez. Aí, sua versão foi a melhor? Não, não foi a melhor, mas para mim foi a minha melhor até hoje e tá bom, e eu tô feliz com isso. Acho que é mais ou menos esse o caminho. Fantástico, Bilu. Eu gostei muito disso que você falou, que se espelha em outros instrumentos, né? Vamos supor que o violoncelo tivesse esse solo da quinta, como que ele iria tocar, né? O vibrato. Não, muito, muito, muito bom. Eu acredito que é dessa maneira que você consegue diferenciar, né? O bom músico, o excelente músico do bom instrumentista, né? A gente atravessa essa barreira de tocar somente as notas, né? Fantástico a sua resposta, gostei bastante. Não à toa que você é esse super músico e muito musical. Pessoal, alguém tem mais uma pergunta para fazer ao Bilu? Vamos aproveitar que está acabando, infelizmente. Se alguém tiver mais uma pergunta, alguma curiosidade. Opa, sim, Yuri. Opa! Uma curiosidade. Os compensadores no rotor dele, ele fala um pouquinho sobre isso. Ah, isso aqui? Isso. Tá. Eu já vi isso, mas foi mais humilde, né? Menorzinho. Beleza, deixa eu tirar aqui. Isso aqui é uma outra tecnologia que por enquanto só tem lá na Stonf, né? O Dom Vicente que desenvolveu isso aqui. Nada mais é o quê? Que isso são campaninhas. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui eu montei diferente justamente porque eu pensei que poderia ter essa pergunta. Então, ó, vocês conseguem ver que eles têm ângulos diferentes? Ó, esse aqui é mais fechadinho e esse aqui é mais fundo. Dá pra ver na câmera?
Por quê? Porque esse aqui está afinado em uma tonalidade, perdão, em uma nota, e esse está afinado em outra. Esse é um sol e esse é um ré. E por que um sol e um ré? Porque essas campainhas são exatamente a sexta da fundamental da afinação do instrumento. E como a trompa é dupla, ou seja, a trompa é si bemol e fá, ou fá si bemol, tem que ter uma campainha para o lado fá e uma campainha para o lado si bemol. Então, no lado si bemol, eu utilizo a sol. E do lado fá, eu utilizo a ré. Ou seja, fá, sol, lá, si, do, ré, si, do, ré, mi, fá, sol. Sempre uma sexta, tá? E aí, isso, gente, é totalmente opcional, tá? Você pode utilizar ou não. O que que isso faz no instrumento? Isso foi difícil para mim, porque, voltando à história lá da primeira vez que eu fui, o Vicente tinha acabado de desenvolver esse negócio. E aí eu tava todo feliz com a trompa, tocando, daqui a pouco ele veio com um negócio desse aqui para mim. Falou, ó, isso aqui. Eu falei, ah, beleza, eu já tinha visto no trompete, né? Eu falei, ah, eu quero. Aí antes de entregar na minha mão, ele disse, falou, ó, você vai colocar isso aqui e duas coisas. Você vai gostar ou não? E se você gostar, você vai falar por que você gostou. E se você não gostar, por que você não gostou. E o que é a sensação? E o que é? Falar assim, ah, gostei, isso aqui é isso, isso, isso. E não gostei, é isso, isso, isso. Aí beleza. Aí coloquei na trompa, me apaixonei. Eu tive a sensação que o meu som engordou. Ou seja, eu toquei, um exemplo, eu toquei do. Então, sem esse Max Clapper, era como se meu som tivesse assim. Oh. E quando eu coloquei isso, a mesma força, a mesma energia, o mesmo ar, o meu som ficou oh, muito maior, de largura, ou seja, dimensionou meu som, né? Só que aí eu tive que explicar isso com as minhas palavras para ele. Aí vai vendo aonde eu estava me metendo. Aí eu, claro que tinha gostado, tinha ficado impressionado com a diferença. Aí ele falou: ah, beleza, você gostou, gostou. Por que que você gostou? Aí eu falei, ele falou: ah, me dá o exemplo disso que você está falando. Aí, rapaz, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu falei: ah, eu senti que eu estava numa procissão, sei lá, assim, num desfile com 4 fileiras de pessoas, né? Assim, cada fileira tinha 10 pessoas, mas a gente estava em 4 fileiras. E quando eu coloquei o upsound, a gente ficou em 8 fileiras, mas cada fileira com as mesmas 10 pessoas. Então, assim, como se ficasse muito maior. Aí ele, legal. Outro exemplo. Aí eu falei, rapaz, outro exemplo? Será que ele não entendeu ainda? Mas é assim, ele queria ver se eu tinha entendido realmente. Aí eu dei aquele exemplo. Sabe aquela galera que limpa a quadra de vôlei? Quando tem aqueles tempos no jogo de vôlei que entra aqueles malucos com os rodos? Mas eles usam uns rodos gigantes, assim, né? Aqueles rodos que 2,5 metros, sei lá, rapidinho eles limpam. Não é aquele rodo que a gente tem em casa de 30, 40 centímetros. Aí foi esse foi meu segundo exemplo. Eu falei, ó, sabe um rodo de puxar água? Eu falei, ó, quando é sem max clapper, é como se fosse um rodo normal, assim, que a gente tem em casa. E com o max clapper é aquele rodo de limpar a quadra de vôlei. Aí ele falou, tá bom, me convenceu. E aí, realmente eu entendi, porque é isso que o Max Clapper faz. Ele é como se fosse, sabe esses piano de cauda? Tem aquele piano de cauda, piano de meia cauda e aquele piano de armário, que é aquele piano de parede. Então, assim, você pensa que esse Max Clapper, você tocar o piano na parede, você está tocando sem Max Clapper. E se você está tocando aquele piano com a cauda, né, com aquela caixa de ressonância gigante que ele tem, é o Max Clapper. Então, assim, você sopra da mesma forma, mas essas campainhas vibram e elas são afinadas, então o seu som aumenta. Então, não é que você está tocando mais forte, é que o seu som tem mais lateralidade, o seu som fica mais redondo, o seu som fica assim, é como se você fosse um super abraço, assim, não é aquele abraço desse tamanho, assim, é aquele abração mesmo gigante.
E essa é a sensação que eu tenho. E uma curiosidade, depois que você acostuma a tocar com esse negócio, rapaz, quando você toca sem, é como se você tivesse, assim, você precisa sair de blusa, sabe? Ah, você saiu de blusa, tal, e aquele dia você tá só de camiseta, sabe? Parece que tá faltando alguma coisa. É a sensação que eu tenho quando eu toco sem Max Clapper. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando corpo, tá faltando massa. E não é de tocar forte, não. É essa lateralidade que tem. Então, assim, voltando à pergunta, são três partes. Essa primeira parte aqui é a rosca, né? É o que vai no instrumento. Essa parte aqui é só uma tampa, tá? É onde. Porque na verdade, assim, ó. Esse aqui tá desmontado. Então, o que que acontece? Aqui tem uma rosca. Aí essa rosca entra na tampa. Então, assim, isso aqui fica assim, ó. Aqui dentro. Tá vendo? Que ela fica ao contrário, ó. Aí quando você coloca ela no instrumento, ela fica assim. Então ela forma essa caixa de ressonância aqui dentro também, ó. E ela, além de tudo, ela vibra. Que agora acho que vai ser difícil vocês escutarem. Tem um metalzinho aqui para bater nisso. Baixar, peraí. Vocês conseguem ouvir? Sim, dá para ouvir sim. Então, essa aqui é sol. E essa aqui é outra nota. É um ré. Consegue ouvir? Tá. Dá para ouvir. Essa aqui é mais aguda, ó. Então é isso que faz o Max Clapper. E isso aqui, assim, é, é um opcional, né? Você pode. Tem gente que não gosta disso. E também não tem problema nenhum. E tem gente como eu que ama isso aqui. E assim, eu de verdade não consigo tocar sem. Eu já cheguei a tocar sem, já fiz concerto sem isso, porque eu achava que estava demais. Para música, às vezes não funcionava, então eu tirei. Por exemplo, eu toquei. E vê como são as coisas. E muda de dia para dia. Eu toquei uma vez a 40 do Mozart sem isso. Aí depois toquei a mesma 40 do Mozart e toquei com os dois. Mas eu vou falar para vocês que eu cheguei a fazer ensaio com apenas um. E aí, sabe qual foi a diferença? Por que, que eu tive essa coisa na minha cabeça? Por conta do segunda trompa. Porque eu era a mesma pessoa tocando. Mas o segunda trompa que tocou comigo, a cada uma das vezes foi um. E o som do segunda trompa, quando eu toquei com o Max Clapper, com os dois Max Clapper, era aquele som mais gordão, aquele som mais cheio. Então, meu som misturou com o dele e ficou assim, sabe? Ficou compatível. Sabe? Se você botasse na balança, ficou ali. E a outra vez que eu toquei, foi uma outra pessoa que tocou. E o som dele é um pouquinho mais magrinho. E aí era como se eu tivesse muito carregado de som, né? Eu tava assim, pesadão de som, e ele tava assim. E aí, assim, eu não me senti confortável. Né? Eu acredito que as pessoas, o pessoal da orquestra, não sei se sentiram essa diferença, se eu toquei sem ou não, mas eu não estava me sentindo bem porque eu achei que estava demais. E não era de volume, era de espaço, né? De sensação, sei lá, assim, não sei explicar, não sei qual palavra usar, mas assim, eu sentia que estava demais. E na outra vez eu me senti super confortável tocando com os dois. Mas eu falo para vocês, eu fiz ensaio apenas com um, que assim, eu falei, vai tocar 40 de Mozart, eu nem vou levar pro ensaio. Aí eu cheguei no ensaio, era outro rapaz, eu falei, poxa, eu acho que vai bem aqui. Aí eu fui no intervalo, peguei. Aí eu falei, pô, vou pegar leve, né? Vou colocar um só para não ficar pesado, para não comprometer a sinfonia. Aí eu falei, bom, sabe o que? Dá para colocar os dois. Aí toquei com os dois e assim, foi super legal e não tive problema. Muito, muito legal, Vilu. Super explicado. Obrigado, Pierre, pela pergunta. Ótimo, show. Bilu, a gente tem as duas últimas perguntas,
O Alexander está com a mão levantada. Já te passo a palavra, tá, Alexander? O Josemar Bilo fez uma pergunta bem direta. Ele pergunta como lidar com o medo de tocar. Como lidar com medo de tocar? Rapaz do céu, aí o dia que você descobrir, você me avisa. Que aí eu sou mais, assim, desculpa a palavra, eu sou mais cagão para essas coisas. Pensa no negócio que tem medo, sou eu. Assim, eu vou tranquilo até um dia antes do concerto. Aí chega por exemplo, aqui no Chile, né, a gente tem ensaio geral sempre na sexta-feira de manhã. Rapaz do céu, até quinta eu acho que eu tô com a boca maravilhosa, assim, vem segunda, terça, a boca vai ficando cada vez melhor. Nossa, o concerto vai ser top. Rapaz, quando chega no ensaio geral, sexta-feira, eu falei, meu Deus do céu, onde estava aquela boca? Onde foi? Aí você começa a procurar no bolso, fala, não, acho que tá na outra calça, assim. Acontece de tudo. E aí, coisa que era simples, e aí já começa a ficar difícil. Às vezes, por exemplo, tem um negócio agudo para tocar. Um exemplo, uma nota, lá. Tem um lá para tocar. Aí você vai tocar um Fá sustenido. Nossa, esse Fá sustenido já tá com. Rapaz, o Fá sustenido tá difícil. Quando chegar o lá, então, como é que vai ser? Então, assim, é uma coisa. Claro, acontece, realmente, a gente fica nervoso e tal. Mas a gente tem que trabalhar para realmente não acontecer isso. Ou acontecer e a gente conseguir controlar, né? Porque assim, a gente tem essa profissão, a gente gosta de tocar e tem que correr esse risco, né? Assim, é uma coisa que é difícil. Eu nunca tomei remédio, né? Eu conheço vários amigos que tomam, não tenho nada contra, mas eu tenho um motivo para nunca ter experimentado esse remédio, né? Por quê? O que que eu tenho na minha cabeça? Porque se eu consigo tocar com medo, né, ou preocupado, ou com a boca seca, assim, tem dia que você vai tocar, assim, você precisa estar com um bebedor do seu lado, porque a boca seca, assim, você abriu a boca, ela já secou. E, assim, por que que o meu medo de experimentar tomar esse remédio que diz que deixa você mais relax para tocar? Vamos supor que eu tome esse remédio num dia X. E aí eu tenho a sensação que esse foi o melhor conselho da minha vida. Eu nunca mais vou deixar de tomar esse remédio. Assim, eu vou virar um dependente dele, e vou usar ele até para ensaiar, que eu vou me achar que eu virei o super músico. Então, assim, eu prefiro ficar com esse medo, né? Tanto que isso é uma coisa que acontece de verdade. Minha esposa não está aqui agora, mas ela já constatou isso. Quando é dia de concerto, eu chego em casa pilhadão. O concerto pode ser aquele concerto longo, mas eu chego em casa, o que que é normal de acontecer? Você chega em casa, que você quer tomar um banho e apagar. Eu não, velho. Parece que eu acordei agora, assim. Acabou o concerto, eu tô ligadão. Sabe assim, você tá, assim, se precisar. Tanto que já aconteceu, na época do Rio, às vezes, a gente acabava o concerto, aí eu ia ter folga na outra semana, eu passava em casa, jogava as coisas no carro e viajava para Santos. Por quê? Porque eu tava pilhado, eu não tinha sono. Então, assim, eu aproveitava que eu tava ligadão, jogava as coisas no carro, pé na estrada. Por quê? Porque acho que a adrenalina é tanta que você perde sono depois, assim, fica acesão e, assim, acontece isso comigo até hoje. Assim, eu vou pro concerto, toco, assim, aí passa aquele nervoso, claro, mas na medida do possível você consegue controlar, é, e assim, aí acontece isso, de eu não conseguir dormir. Mas realmente, medo pra tocar, velho, eu tenho. Assim, eu acho que o dia que eu não tiver mais esse medo, eu acho que vai perder um pouco da graça, né? Aí, assim, se a gente se comparar com um batedor de pênalti, você imagina, o cara bate pênalti todo dia. Mas imagina, sei lá, a final lá, sei lá, no Maracanã, lá, sei lá quantas mil pessoas lá assistindo o cara vai ter que bater o quinto pênalti. Se ele fizer, campeão. Se ele não fizer, vai ter as cobranças alternadas. E aí, tá na mão, tá no pé dele. Não pode tremer, por mais que ele esteja com medo ali, ele tem que confiar no trabalho que ele fez. E assim, é essa sensação que a gente tem quase que todo dia. Né? Assim, você estuda para isso que, pô, vou falar que eu não fico nervoso para tocar Quinta Tchaikovsky. Cara, o coração parece que vai sair pela boca aquele tempinho antes. Aí o que que eu faço? Eu respiro um pouco pelo nariz antes, né?
porque assim, você respira pelo nariz, meio que dá uma melhorada na situação, mas assim, não vai controlar a respiração, não vai, assim, não vai diminuir os batimentos do coração, vai, né? Mas assim, é gostoso, cara, você tocar com esse medo, com essa. Porque, eu sei lá, eu acho que é mais responsabilidade, sabe? Você toca assim e sempre preocupado. Porque se você relaxa, não funciona, né? Fan- Fantástico, Bilu. E é um sinal que estamos vivos, né? Se a gente perde Também. essa adrenalina, alguma coisa tá errada. Bilu, a gente tem uma última pergunta do Alexander. Alexander, por favor, pode fazer essa pergunta? Alexander, Liga o microfone, liga o microfone. Tá desligado o microfone dele. deixa eu pedir para ativar aqui. Agora sim, agora sim. Oba, boa noite. Boa Boa noite. noite, beleza aí? Obrigado a todos aí. Ó, tá sendo muito bom essa aula aí. E uma pergunta, às vezes ajuda muita gente. Eu queria saber acerca desse seu aparelho, acessório da trompa Aham. Stonve. Ela é somente para instrumento Stonve ou ela é vendido para outros instrumentos? Você está falando do Max Clapper. É. Tem uma boa notícia aí. Hum. Eles já começaram a fabricar para outros instrumentos, mas a, a- antes era só para os Stones. Por quê? Essa rosca aqui, ó, ela é um pouco maior e só cabe no rotor Stone, né? Sim. E agora eles fizeram na verdade eles começaram pelos de trompete, né? Não sei quando vai sair o de trompa, mas assim, quando eu perguntei se tinha a possibilidade deles fazerem para trompa, eles me falaram que tinha, que estavam pensando. Mas ele vai ser de plástico. Não sei por quê, mas eu acredito que pelo peso também, né? Porque esse aqui é mais pesado. Essa tampa é alumínio, mas isso aqui é latão normal. Os de trompete que eu sei que já tem disponível para Yamaha e para Bar, né? Com aquela rosca de baixo. E os de trompa eu acredito que deva sair, né? Eu não tenho assim essa confirmação ainda, mas até pela postagem, quando eles postaram esse Max Clapper de trompete para outros instrumentos, teve um amigo meu da igreja que colocou: poxa, e as trompas? Aí responderam para ele: não, em breve, assim, esqueceram da gente, sabe? Ele colocou assim. Aí o pessoal falou: não, não, tá a caminho. É que assim, claro, é um projeto, é um trabalho longo, né? Porque eles têm que pesquisar, eles têm que ver qual é a rosca de cada instrumento. Então, assim, eu não sei se faz uma rosca e vai servir para todas. Né? Imagina, eu tenho Roto, eu quero para Roto, eu toco com, eu quero para com, eu toco com Alexander, eu quero para Alexander, eu toco com Yamaha, eu quero para Yamaha. Pode ser que todo mundo queira. Então, Sim. assim, imagina a quantidade de roscas que tem. Então, assim, não tem como ser um só para todo mundo, né? Então, Então, assim, beleza. de trompete eu já sei que tem para Yamaha e para Bar. Agora para trompa ainda não. E que nem tá saindo a surdina também, a Up Built para trompa. E eu vou falar para vocês que é um negócio impressionante. Tem o mesmo filtro, tem essa mesma coisinha aqui, ó, dentro da surdina. É uma surdina de estudo, mas é impressionante. Eu posso falar porque eu provei o protótipo ainda. Então, assim, não Uau. estava nem pronta e já era espetacular. Na verdade, eu quis trazer o protótipo, eles não deixaram. Eu falei: não, Thiago, não dá, porque a gente só tem esse. Que na verdade, eu acho que se tivesse dois protótipos, eles tinham deixado eu trazer. Mas Sim. como só tinha um, eles falaram: não dá, porque se você levar isso aí, a gente fica sem. Aí, mas assim, creio que falta pouquinho para sair no mercado já, porque acabou de sair as duas de trombone, porque antes só tinha de trompete. Aí saiu a de trombone tenor e a de trombone baixo. E a próxima é a de trompa. Então, assim, creio que em breve vai ter essa outra ferramenta também, que é essa surdina de estudo. Né? Opa. E assim, e aí você vai tocar com a mesma sensação do instrumento e a mesma afinação. Que isso também é uma outra coisa complicada, que é você toca, isso assim, não sei se ó, eu tenho surdina
eu tenho duas Silent Brass. Eu tenho o modelo antigo e o modelo novo da Silent Brass. São boas e são ruins ao mesmo tempo. Eu tenho do professor Adalto, tenho uma do rapaz venezuelano, de estudo. Cada uma, assim, eu sinto uma coisa boa e uma outra coisa que eu não gosto tanto. Então, assim, todos esses materiais, assim, quando sai, eu faço de tudo para comprar. Eu já comprei aquela Best Brass eletrônica. Eu tenho uma surdina Boucher sem transporte. Eu tenho, assim, o que vai aparecendo e é possível comprar, eu vou comprando para experimentar, para ter as coisas. E posso falar para vocês, essa de estudo que eles fizeram assim, é quase que inacreditável, porque você coloca ela, tem a resistência necessária e assim, e a afinação é a mesma. Você toca pó, meteu a surdina, não fica normal é isso, fica mais alto. Pó, a diferença é forte e depois com surdina. Ok. Então é um negócio assim impressionante. Mas ainda não está à venda, mas creio que daqui um pouquinho vai estar disponível aí. Beleza. Maravilha. Obrigado, Alexander, pela Obrigado. pergunta. Bom, pessoal, chegou o momento, né? Infelizmente, para mim a sensação é que a gente está aqui há 10 minutos com o Bilu, porque passou tão rápido, né? Realmente muito conhecimento que o Bilu tem, né? Vocês viram, além de ser um super trompista, muito carismático, um cara muito gente boa, que eu admiro muito. Bilu, só te agradecer, meu irmão, por ter disponibilizado um tempinho da sua agenda e ter compartilhado tanto conhecimento conosco. Muito obrigado mesmo. E tenho certeza que todos gostaram e foi certamente um grande aprendizado para todo mundo, saber um pouco mais de perto como você pensa a respeito, né, da trompa, do ato de tocar o instrumento. Foi muito interessante tudo que você falou, desde o upsound, musicalidade, sabe? Essa questão também, né, da pergunta do Josemar, né, do medo de tocar. Você vê o Bilu, que é um super trompista, você vê que o nervosismo está ali para todo mundo, né? Não é um privilégio de ninguém. Então, eu te agradeço muito, Bilu, foi muito, muito enriquecedor. E volte sempre. Você é sempre muito, Obrigado. muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, agradeço o carinho de todos vocês, agradeço pelas perguntas, também por quem participou aí do início ao fim, quem perguntou, quem às vezes quis perguntar e ficou com um pouquinho de vergonha. Não sei se todo mundo aqui tem meu contato WhatsApp, tem Facebook, essas coisas, mas assim, se precisarem qualquer coisa, não se sintam, não vou escrever para o Bilu porque o Bilu é profissional, que isso. Não, escreva a hora que for, assim, se for de madrugada não tem problema, porque meu celular vai estar no mudo. Mas no outro dia, quando eu acordar, eu vou ver a mensagem, pode ter certeza que com todo carinho eu vou tentar responder, eu vou tentar ajudar. Não tem essa não, tá bom? Seja quem for, qualquer momento, se eu puder ajudar, estamos sempre juntos. Beleza? É só Be- isso mesmo, gente. Eu que agradeço. Beleza, Bilu. Nossa, muitíssimo obrigado. Foi fantástico. Gente, uma boa noite para todo mundo, para aquelas pessoas que frequentaram, né, o projeto pela primeira vez. Sintam-se à vontade para voltarem. Tá? O projeto acontece toda terça-feira às 6h10. Nós temos um grupo no WhatsApp, só entrar em contato caso vocês queiram participar. São todos muito bem-vindos. Gente, uma boa noite para todo mundo. Fique com Deus, bons estudos. Obrigado, Bilu. Boa noite, tudo de bom, meu amigo. Valeu, boa Grande noite. abraço. Valeu, Abração pra Igor. vocês. Deus Obrigado, abençoe. Bilu. Valeu, Abração, galera. hein? Valeu. Valeu, Abração. gente. Valeu. Abração, galera. Valeu, Igor. Tchau, Bilu. Falou. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Falou, Valeu, Bilu. gente. Falou, Abração Raine. pra vocês. Falou. Abração. Valeu. Valeu, obrigado.